E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos que o mundo geme e vai gemer mais. Infelizmente, o senhor não tem boas notícias para mim? Isso vai depender de nós. Vai depender de nós e vai depender das nossas escolhas. Isso não vai mudar. O que está escrito e não vai mudar. É inteligente que a gente saiba e molde a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de conduzir a nossa vida à luz da palavra, para que a graça e o favor do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos fazer as escolhas certas, para que nós possamos fazer aquilo que Deus aprova. Nós vivemos tempos difíceis, do qual, infelizmente, cada dia que passa tem surgido algo novo, que tem, infelizmente, destruído com o ser humano, causado confusões e mais confusões na mente de nossas crianças, pais perdidos, pais, chefes de família perdidos, crianças desorientadas, uma sociedade perdida, um governo corrupto, e nós só temos uma alternativa. Só temos uma alternativa. É caminhar à luz da palavra. Só essa. Para que, primeiro, a misericórdia de Deus esteja sobre nós, a graça e o favor, porque não é a primeira vez. Aí, isso que nós vivemos hoje está na história. Só que o que não pode acontecer é nós, como cristãos, não nos posicionarmos. É nós, como cristãos, não termos um posicionamento firme à luz da palavra. Porque, ao contrário do que se diz, nós não somos a minoria, nós somos a maioria. Diga comigo, nós somos a maioria. Uma minoria, muitas vezes, quer impor a sua maneira de pensar, quando, na verdade, nós somos a maioria. E nós temos o poder de decisão. E quem quer decidir diferente, o problema é de cada um. O homem, cada um vai colher o que planta. Diga comigo, cada um vai colher o que planta. Cada um vai colher o que plantar. Não queira você, eu já tenho falado sobre isso, não adianta ninguém ficar triste. É muito importante a gente pensar nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas vão definir aquilo que nós vamos colher aí para frente. O que colhemos até agora é fruto do que plantamos para trás. Não tem conversa, não tem blá, blá, blá. O que colhemos é fruto daquilo que plantamos. Agora nós precisamos decidir o que nós queremos colher para frente. É isso que nós precisamos decidir. E eu disse nas últimas reuniões, querido, o corpo de um homem você muda, de uma mulher você muda. Viu? Você muda. Você pode mudar o corpo, você pode ter o corpo que você quiser, viu, mulher? Você pode ter o corpo que você quiser. Você pode ter o corpo que você quiser, você pode ter o cabelo que você quiser, você pode ter o sorriso que você quiser, você pode colocar seios, você pode colocar bunda, o homem pode colocar peito, pode colocar nádegas, né, glúteos, pode fazer o que quiser. Tudo se muda. O grande desafio hoje é mudar isso aqui, ó. É mudar a mente do homem. É mudar a sua maneira de pensar. Esse é o grande desafio. E os resultados na vida da pessoa estão na maneira de pensar. Os resultados estão justamente porque, muitas vezes,
a pessoa senta em cima de um pensamento, de uma linha de pensamento, ela já sabe que não dá certo, não tem dado certo, vem uma vida inteira dando errado, mas ela persiste pensando errado. E é aquela famosa frase: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Escolha. Não é inteligente. Nós temos vivido, se nós abrirmos a nossa Bíblia, e eu vou ler muitas coisas importantes hoje, e o que eu vou ler aqui, eu vou mostrar para você o quanto a Bíblia é um livro atual. O quanto tudo que nós temos visto aí, já aconteceu em outras ocasiões. O quanto tudo isso que tem acontecido, não só na vida particular, mas coletiva, em termos de nação, só se repete. Tem se repetido. Agora nós precisamos fazer as escolhas certas, decidir o que vamos escolher para a nossa vida, particularmente e coletivamente. Deixa eu ler algumas coisas importantes para vocês. Isaías 5:8, que diz assim, ó: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos há em suas festas. Não se importam diga comigo, não se importam com os atos do Senhor. A única coisa que está preocupado é isso, né? Saciar com prazer imediato. Quando você escuta muitas vezes a expressão, uma sociedade hedonista, é de prazer imediato. A única coisa que as pessoas estão preocupadas é com prazer imediato. O resto, dane-se, é o que eu vou fazer agora. E não se preocupam com a vontade de Deus, com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, diga comigo, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e o pecado com cordas de carroça. Ai dos que chamam, diga comigo, o mal e ao bem mal. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal. Eu preciso saber se aquilo que eu acho que é bom está à luz da palavra ou não, porque senão é ai para mim. Eu preciso saber as ideias que eu comprei, se está de acordo com a palavra. Porque eu posso chamar o bem de mal, né? O que é bom, o que é bem, mal, e o que é mal, que nós estamos chegando nessa inversão de valores, né? O certo é errado e o errado é certo. Nós já estamos chegando nessa inversão de valores. Mas ai daqueles que fazem, diga comigo, das trevas luz e da luz trevas. Você vê que a luz é trevas, que absurdo, né? Ai, não concordo com isso. E das trevas, luz. Isso é maravilhoso. As inversões que nós vemos. As pessoas fazerem, a sociedade fazer, o mundo fazer, tudo bem. Problema de cada um sabe o que quer colher, escolhe o que quer. Mas nós, conhecendo a palavra, bispo, eu não conheço muito bem, tem problema. É igual lei de trânsito. Estaciona errado, entra na contramão e diga que você não sabe. E veja se vai amenizar alguma coisa. Eu não sabia que era contramão. Tem problema, vai ser multado do mesmo jeito, penalizado do mesmo jeito. Essa é a realidade. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que nós
Ai dos que chamam mal de bem, bem de mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, diga comigo, do amargo doce e do doce amargo. Passa. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O que é o princípio da sabedoria, gente? O que é o princípio da sabedoria? Querido, você pode ter diplomas e mais diplomas na cabeça, na sua parede. Se você não teme o Senhor, não teme a palavra, a sabedoria está longe. Está longe. Bastante longe. O princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Esse é o princípio. O resto. E aí, nós vemos na Bíblia, acabamos de orar por sabedoria e inteligência extraordinária. E o texto diz, lá no livro de Daniel, capítulo 1, ora, a estes 4 jovens Deus deu sabedoria extraordinária, inteligência fora do comum e dons. Ora, quem deu? Deus. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestre em misturar bebidas. Campeões, hein? Aquela disputa de quem, né? De quem aguenta mais. Quem era assim? Pode falar. Quem era assim? Levanta a mão bem alto, por favor. Era campeões, tinha aqueles campeonatinhos, né? Quem aguentava mais, quem suportava mais, quantas caixas, né? Volta ali, por favor. Ai dos campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Ai, hoje nós temos visto isso, né? Hoje você pode confiar na justiça de Deus. De Deus. Contar com a justiça de Deus. Porque se for contar com a justiça dos homens, se Deus não te favorecer, o homem não te favorece. A justiça não lhe favorece. Está cheio de injustiça por aí. E está cheio de justiça sendo comprada por suborno. Sentenças sendo liberadas por suborno. Está ou não está? Então, 5:24. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorada pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo. Diga comigo, desprezaram a palavra do Santo de Israel. É o que estava acontecendo no passado. E assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo. Porque se tem algo que eu preciso tratar com muita seriedade é a palavra. Se há algo que eu preciso conduzir com muita seriedade é a palavra. Eu tenho que procurar me informar é a palavra. Porque é a minha garantia. Eu disse, eu vou entrar, por favor, vai para, vamos lá, Miqueias 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Então eu disse, ouçam, vocês que são chefes de Jacó, diga comigo, governantes
da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Hoje nós estamos aí, nós estamos enfrentando a mesma coisa. Quando eu ler aqui vários textos em Miqueias, você vai ver que no livro de Miqueias está descrevendo o que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo hoje. E aí, o que isso tem a ver comigo, bispo? Isso tem a ver comigo, primeiro, a minha responsabilidade individual. Eu preciso ser responsável nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Eu tenho responsabilidades como cidadão. Eu tenho responsabilidade diante de Deus. Eu tenho responsabilidades do qual eu não posso questionar nada a partir do momento que as minhas escolhas foram fora da direção de Deus. Eu não tenho como questionar. Então, olha isso aqui comigo, por favor. Pode passando. Mas odeiam o bem e amam o mal. Diga comigo, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Falando dos governantes, olha o que eles estavam fazendo. É diferente do que acontece hoje? Sim ou não? Não é diferente. Não é diferente do que acontece hoje. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. 11. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, diga comigo, o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Uma corrupção geral, e ainda dizia, Deus está no meio de nós. É Deus que está nesse negócio. Governantes corruptos, sacerdotes corruptos, tudo misturado, totalmente tudo misturado. Aí nós falamos, bispo, e aí, o que fazer? Por isso que nós precisamos parar, analisar. Estamos chegando à fase de eleições. Eu preciso analisar, à luz da palavra, o que está mais próximo do correto. Porque eu não posso reclamar. E também não é inteligente, não é uma atitude correta, falar assim, isso aí não é problema meu, eu não vou nem votar mais, estou de saco cheio. Precisamos ser responsáveis, nos posicionar. Porque nós não podemos reclamar depois. Está entendendo, pessoal? E segue, por favor. Em suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa, o grande fala da corrupção da sua alma, assim todos eles são perturbadores. 7, volto para o 3. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Você já prestou atenção? Nós já falamos sobre isso. De vez em quando se levanta tantas polêmicas por aí, muitos entram e nem sabem por que está. E muitos cristãos no meio. Opinião que nem é sua, nem sabe por que tem essa opinião. Eu estava assistindo 2 vídeos que chegou até nós, sobre essa moda, né, o momento, a palavra do momento, né, ideologia de gênero. É moda agora, né? Eu recebi 2 vídeos que nós estávamos assistindo esses vídeos e vendo profissionais falando a respeito, como se aparentemente isso só fosse para uma determinada área, né? E você vê que o ser humano, ele vem se perdendo, completamente se perdendo.
E quando você olha e lê Romanos 1, diz o seguinte: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. E aí vem uma lista de coisas que não convém. Romanos 1, leia, aliás, acho que todo mundo deveria ler Romanos 1, todo mundo. Romanos capítulo 1, e aí, quando termina, vai dizer assim: os que praticam tais coisas são dignos de morte. Não somente os que praticam, mas os que consentem. Ah, não fui, mas consentiu? Estou no meio. Apoiei? Estou no meio. Fui omisso? Estou no meio. Porque, como temos falado, não existe só o pecado da comissão, existe da omissão também. Quem sabe fazer o certo e não faz, também erra, também peca. Pode passar, por favor. Diga comigo: pois o filho despreza o pai, a filha rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Hoje, infelizmente, isso é mais comum do que parece. Não deveria, mas é. Totalmente, isso tomou conta. Jesus também repetiu esse versículo, falou sobre isso, quando na verdade nós, como cristãos, nós deveríamos ter um procedimento completamente diferente da maioria. A nossa mente deve ser dirigida por Cristo, pelo Espírito de Deus. As nossas atitudes, não como acabamos de ler, cristãos declarando guerra santa. Guerra santa contra quem? Contra quem não é seus inimigos. Vive em guerra, vive em retaliação, só em guerra, amaldiçoando, praguejando, orações contrárias, dissensões, que é o que tem sido causado, é o que está. O filho despreza o pai, a filha rebela contra a mãe. Com base em que tudo isso tem acontecido? Com base, agora volta na palavra de quarta-feira passada. Infelizmente, hoje, se tem uma preocupação muito grande com a escola que os filhos vão estudar, com a formatura dele, com a sua profissão. Tem uma preocupação muito grande, porque ele tem que estudar numa escola bilíngue, que ele já precisa, mal aprendeu a falar, ele já tem que falar 2 idiomas, no mínimo. Mas não tem a preocupação de ensinar a palavra do Senhor, o temor do Senhor. De ensinar a ele, dizendo: querido, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Você quer viver dias, ter uma vida longa e abençoada, feliz? Honre teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias. Se alguém quer ter guerra conosco, problema dele, vai guerrear sozinho. Porque às vezes a gente diz assim: não, mas eu não sou de ferro. Não, deixa quem quer fazer guerra, que guerreie sozinho. Eu vou fazer o que Deus aprova. Eu vou deixar Deus travar, como palavra de ontem, travar as nossas batalhas. Quer lutar comigo? Eu não vou lutar com você. Deus trava as minhas batalhas, eu não vou fazer nada. Mas, infelizmente, hoje, tem acontecido isso aqui. Porque, infelizmente, não se investe tempo para formar o caráter cristão, o temor no coração, saber, os nossos filhos, aprender a amar o Senhor, conhecer a palavra, amar a palavra, amar, como eu disse ainda essa semana. Por que temos tanta dificuldade? Porque os nossos pais pecaram nisso. Porque muitos de vocês têm tanta dificuldade hoje, entra na igreja, é tudo estranho na igreja, quando deveria ser normal, a gente está totalmente adaptado. Mas você já prestou atenção
que às vezes quando você chega na igreja, a gente está tão acostumado com o mundo e com os pensamentos, as ideias do mundo, que a hora que você entra na igreja, a igreja é uma coisa de louco. Que coisa louca, que pensamento louco. Mas é o de Deus. É a palavra. E justamente por ignorar isso é que está esse caos. E está pior cada ano que passa. As famílias, o ser humano, a sociedade está perdida. Completamente perdida. Deixa eu colocar aqui, depois eu concluo, eu volto aqui. Deixa eu colocar um vídeo para você, falando sobre isso. Bispo, por que o senhor está falando sobre isso? Porque, para que nós possamos viver uma vida abençoada, nós estamos falando aqui, na verdade, da aliança para com Deus. O que isso tem a ver com a minha vida, bispo? Você sabe que quem te prospera é Deus, quem te promove é Deus. A Bíblia não diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Pode esconder? Não, não tem como esconder. Ela está lá, ela brilha. A Bíblia não diz que você é luz desse mundo? Não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num lugar e posição de destaque. Para o quê? Para iluminar? Como é que Deus vai promover alguém que não é luz? Como Deus vai promover uma candeia que não brilha? E para que Ele promoveria? Se a luz da candeia está apagada, se o sal não preserva, se o sal não tempera, se o sal não faz nada, é insípido. Olha aqui, por favor, assista aqui comigo. Tem dezenas de teorias sobre isso. Quantas identidades de gênero tem no Brasil, aproximadamente? Então, os pais achavam que era só gay, lésbica, travesti, homossexual, bissexual. Mas eles fizeram um congresso recentemente, depois estiveram lá no Congresso Nacional, e disseram que no Brasil estão catalogadas 70 identidades de gênero. Consegue entender isso? 70. Hoje, se você for abrir um perfil no Facebook americano, lá já tem 56 identidades para você escolher. No Brasil, são 70 identidades catalogadas. E são as identidades mais estranhas possíveis, que a gente não consegue entender todas elas. E detalhe, as crianças estão conhecendo as 70. Aí os professores, os educadores em sala de aula estão dizendo o seguinte: você não é menino, escolhe uma das 70. Consegue entender a confusão? Consegue entender que os meninos e adolescentes estão confusos e por conta disso estão se suicidando? Estão se cortando, estão em depressão, porque nós estamos confundindo as crianças em suas identidades biológicas. É biologia. Por exemplo, bispo, vou lhe falar de uma das 70. Veja só, eles estão dizendo para nossas crianças que elas podem ser pansexual. Você sabe o que é pansexual? Pansexual. Vou explicar para vocês, papai e mamãe. Seu filho de 12 anos já sabe o que é pansexual. Já aprendeu na escola. Pansexual é a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. É a pessoa que tem relação sexual, que se apaixona por tudo e por todos. Nós temos uma mulher nos Estados Unidos que se apaixonou por uma árvore e está pedindo permissão para casar com a árvore agora. E eles mostram como exemplo do mais famoso pansexual brasileiro, o cantor de rock Serguei, aquele senhorzinho de idade já. Ele é considerado pansexual. O Serguei já deu entrevistas por aí falando que ele estava apaixonado, que ele estava se relacionando com uma bicicleta. Então, isso é o pansexual. Agora, o senhor veja a minha preocupação. Pansexual é o que se apaixona por tudo e por todos. Atrás de tudo está animais? Entenderam? Será que eles vão usar alguns termos, vão trocar alguns termos para dizer que o sexo com animais é identidade de gênero? Ah, então aquela exposição do Quer Museu foi coincidência? Foi por um acaso? Não. Já estão falando de sexo entre homens e animais. E aqui quero dar um recado para o Brasil. O Canadá, em julho de 2016, já legalizou o sexo entre homens e animais. Procure no site jurídico. Em vários sites de notícias passou também. Então, daqui a pouco, zoofilia vai ser pansexualidade? Se apaixonar por tudo e por todos? E a minha outra preocupação, atrás de todo está a criança? Será que se apaixonar por criança será pansexualidade? Pedofilia vai ter outro nome?
Percebam que a ideologia de gênero, ela é desastrosa. E nós temos que fazer a resistência a essa ideologia de gênero. Tem um projeto de lei lá no Senado que é para transformar a homofobia em crime de racismo. Olha, bispo, primeiro que gay não é raça. Eles querem transformar em crime de racismo. Então, se um pastor lê que a homossexualidade é pecado, porque na nossa Bíblia fala que é pecado, nós amamos os homossexuais, mas nós temos uma Bíblia. Esse pastor poderá ser processado por racista. E ele vai ser preso porque o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível. Temos uma outra proposta de lei no Senado, na Câmara, que é para transformar a homofobia em crime contra a humanidade. Como se fosse crime de tortura, tipo o nazismo. Consegue entender? Então, eles estão agindo, eles estão atuando de uma forma muito agressiva. E nós vamos precisar ter a nossa bancada para fazer o enfrentamento. A desconstrução de identidade e a desconstrução da família. E isso está sendo feito em sala de aula a partir de 3 anos. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. A produção pode colocar. Olha esse livrinho aqui. O grande, maravilhoso livro das famílias. As famílias. Quando mostra a nossa família, olha como que é a nossa família. É um grupo de caipira. Olha a mãe torta, horrorosa, o pai caipira. Mas quando mostra a outra família, olha como a outra família é bonita. Isso para 3 anos de idade. Olha o papai gay como é bonitinho. Olha o tênis da moda do papai gay. Agora, olha a bota do papai hétero. É um caipira. Esse outro livro aqui, ó. Bem-vindo à família. Esse outro livro que eu vou mostrar agora para criancinhas de 3 anos. Veja só. Tá o menininho da família hétero mostrando o papai e a mamãe e o menininho da família alternativa mostrando os seus 2 pais. Observe as 2 crianças. O menininho da família hétero tem carinha de bobo e o menininho da família alternativa tem carinha de inteligente e descolado. Em um livro, os nossos meninos são caipiras, no outro é bobo, nerd e retardado. É assim que eles estão mostrando para a criança que a família tradicional é coisa feia, é coisa do passado, é coisa superada. As famílias alternativas é o legal. Consegue entender até onde vai a intenção deste povo? Lá na primeira infância. Lá, começando com as crianças. E indo para a adolescência, e aí vai para a televisão, para o jornal, para a rádio, vai para tudo. Eles ocuparam todos os espaços. O Congresso Nacional ainda pode ser o lugar da resistência. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber o que é ideologia de gênero e que mal isso pode trazer à minha família. Ideologia de gênero é um conceito absurdo que afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Essa ideia sem fundamento é de Judith Butler, filósofa americana e grande defensora da ideologia de gênero. Ela afirma que nós devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual e que não podemos mais considerar natural a ideia de homens e mulheres. Ela diz que o que determina o que somos são as nossas vontades. Resumindo, a ideologia de gênero diz que você pode ser o que você quiser e o que lhe der vontade. Isso chega ao ponto de ser bizarro. E os que compram essa ideia pensam assim: se eu posso ser o que eu quero, eu posso ser um cavalo, um gato. Achou estranho? Confira essas imagens. Veja esse vídeo onde um pai de 7 filhos, de 52 anos, deixa toda a família para ser uma menininha de 6 anos. Já esse homem nasceu homem, tinha uma vida normal, era professor, casou, teve uma filha, depois assumiu sua opção sexual, modificou seu corpo e se tornou uma mulher. E agora, seu objetivo é se transformar em um cavalo. Ele anda de 4, com uma sela nas costas, trota, puxa uma charrete e contratou um adestrador para ser domado. Tem também a mulher gato. Tudo em nome da construção da identidade. Aos 20 anos, ela acredita que nasceu na espécie errada e ela afirma que é uma gata presa num corpo humano. Ela se veste com orelhas de gato e um rabo falso e afirma que tem medo de cachorro e até já tentou caçar ratos. Essa ideia traz uma confusão, principalmente nas mentes das nossas crianças. Toda essa doutrinação não tem nada a ver com o combate ao preconceito, mas com a destruição das mentes de meninos e meninas. O governo federal capacitou 140 mil profissionais para que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas públicas do Brasil.
A denúncia foi feita pela advogada, pedagoga e pastora Damares Alves. Isso mesmo, dinheiro público para treinar profissionais para ensinar ideologia de gênero. A doutora Damares, ela se expressou muito bem quando ela disse: eu trabalho em aldeias indígenas, eu vejo que meninas já nascem com instinto maternal e os meninos com instinto guerreiro. Isso é natural. A ideologia de gênero ela é tão prejudicial que pediatras americanos se posicionaram contra ela e fizeram um pedido aos legisladores e educadores dos Estados Unidos para que rejeitem essa ideia. Para os especialistas, isso é abuso infantil. Fique atento. Aos poucos, essa ideologia vai se espalhando nas escolas, também através da mídia, e as crianças vão sendo estimuladas e crescem acreditando que tudo isso é algo normal. Defenda a sua família. A sua família é uma bênção. A minha família é bênção do Senhor. Você vê que o ser humano tem se perdido. A sociedade está perdida. Buscam tantas... A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito e o homem destruiu buscando invenções. E se nós não nos posicionarmos, é isso aí. E vamos ser coniventes. Coniventes com uma série de ideias antibíblicas, porque lança alguém famoso, falou, todo mundo compra a ideia e se esquece de checar o que está escrito, o que Deus falou, qual é a vontade de Deus. E por isso que está o caos que está. Agora nós, eu, você, nós cristãos, nós devemos assumir uma posição. Nós devemos, como começamos a leitura aqui, pode passar por favor. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. É como acontece aí na política, né? Então chega, vai mudar tudo, vai gerar emprego, vai gerar não sei o quê, vai ter bolsa isso, vai ter bolsa aquilo, vai ter não sei o quê, mas não sei o quê, todo mundo vai. Essa é a ideia. Qualquer orador que chega aí com uma boa oratória e fale, todo mundo compra. E, infelizmente, ao invés de nós pararmos, analisarmos, espera aí, olha o caos que está. Olha a vergonha, olha a situação, olha como nós, como sociedade, temos gemido, olha como a sociedade, de um modo geral, tem gemido. Só que nós precisamos nos posicionar. Eu, você como chefe de família, você como cidadão, você como pai, você como mãe. Não adianta também a gente pregar, como muitas vezes tem acontecido, olha, deixa eu seguir aqui, olha o que vai dizer aqui. Ouça o que diz o Senhor, fique em pé. Defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me, Deus questionando Israel. Eu os tirei do Egito e redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e de que Balaão, filho de Beor, respondeu. Lembre-se que foi Balaque contratou Balaão para amaldiçoar vocês, para lançar maldição, eu não permiti. Eu fiz que ele abençoasse vocês, porque contra o meu povo não vale encantamento e não vale maldição. Recorde a sua viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Olha o povo questionando. Deveria oferecer holocausto e bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa
da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Diga comigo, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Não quero nada disso não, quero que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante do seu Deus. Passa, a voz do Senhor está clamando, a cidade é sensato temer o seu nome, ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio tesouro da impiedade, diga comigo, e medida falsificada, que é maldita. Sabe o que é isso? Quantos ímpios, e se tem justos nessa condição, tome uma posição que você está na condição de ímpio. Quando fala de medidas falsificadas, é pessoas que adulteram balanças, adulteram medidas, que mentem acerca da verdade, que estão conquistando riquezas de forma ilícita, como nós vemos pessoas que, vamos lá, só um exemplo, uma profissão, um mecânico, diz que tem uma peça quebrada e não tem quebrada coisa nenhuma, só está para lesar. O sujeito que conserta o ar-condicionado, diz que tem um problema o ar-condicionado e não tem problema nenhum, era uma limpeza, mas diz que a peça é o como é que chama lá o caro lá? Como é que chama lá o que gela? O condensador? São medidas desonestas, falsificadas, que diga comigo, maldita. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Está entendendo o que Deus fala conosco, gente? Adianta a gente falar do governo, o povo corrupto, povo ladrão, e de repente, na nossa vida privada somos corruptos e ladrões também? Estamos cometendo coisas que Deus ia cobrar do povo, ia cobrar dos governantes, mas também cobrar do povo. Os governantes seriam tratados com rigidez, mas o povo também seria. Passa. Os ricos que vivem entre vocês são violentos, e o seu povo é mentiroso, e as suas línguas falam enganosamente. Adianta? A pessoa diz que é cristão, mas ele é mentiroso? Fala enganosamente? Qual a diferença? Amém, pessoal? Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto os que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Omri e todas as práticas da família de Acabe, que nem precisa dizer que Acabe foi um rei corrupto, fraco, que só fez o que Deus reprova. Têm seguido as tradições dele, por isso os entreguei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão zombaria das nações. Eu quero terminar essa leitura dizendo o seguinte: mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, que é Jesus. Diga comigo, suas origens estão num passado distante. Diga comigo, em tempos antigos. Suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Sabe aquela coisa que diz assim que a Bíblia é ultrapassada?
Sabe que a Bíblia, ela é ultrapassada? Querido, 100% atual. Tanto é, se você quiser, eu te mostro ela na sua vida. É só você analisar a sua vida, as suas escolhas, as suas condutas, e você vai descobrir que ela é 100% atual. 100% atual. E tudo que nós estamos vendo, ela é 100% atual. E nós precisamos, quando nós falamos, eu quero que Deus me promova, eu quero ser luz, para que Deus não se acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, mas se coloca no velador, para iluminar. É isso que Deus quer fazer. Mas a luz tem que iluminar. Tem que ter um posicionamento diferente. Não é no curso da maioria. Você sabia que há um versículo bíblico que diz que na crucificação de Jesus, estava lá aquele alvoroço, tinha gente que nem sabia porque estava lá, mas estava? Ajudando naquele alvoroço, só porque reuniu um grupo, estava todo aquele grupo ali fazendo inferno para a crucificação de Jesus, e tinha gente que estava lá no meio porque segue o curso da maioria. Falaram isso, então vamos fazer, vamos crucificar, não é bom, é alguém que merece a morte. Então, nós precisamos, como cristãos, assumir uma posição. Você como pai, você como homem, você como empresário, você como trabalhador, nós precisamos, primeiramente, nós precisamos viver. Não adianta reclamar da corrupção do governo se nós somos corruptos. E é muito fácil. Você pode se corromper em coisas pequenas. Coisas pequenas. E não tem corrupçãozinha ou corrupção grande. Tudo são corrupções. Não tem pecadinho ou pecadão grande. Então nós precisamos tomar uma posição. É sim, sim, não, não. É honesto, é a justiça, é andar na justiça. É como falamos na quarta-feira, é viver a palavra e ensinar os nossos filhos, amar o Senhor, sermos corretos, independente do que estejam fazendo, vamos ser nós luz. Não importa as ideias novas que têm surgido, eu quero saber o que está escrito, e eu não vou mudar minha opinião, porque alguns acham que é coisa do passado, que é isso, que é aquilo. Não, fico com a palavra. Fico com a palavra, até porque a gente tem visto que, com todas as ideias novas, só tem prioridade. Olha o estado que o ser humano tem chegado. Olha a loucura que o ser humano tem chegado. É verdade ou não é? Olha a loucura que o ser humano tem chegado. Olha como o ser humano tem se perdido. Olha como o ser humano tem se perdido. E, consequentemente, a ideia, o projeto do diabo é justamente isso. Né? É uma sociedade perdida, é a nossa juventude completamente perdida, os nossos filhos completamente perdidos, sem saber o que é certo e o que é errado. E Deus vai cobrar de quem? Vai cobrar de nós como pais, vai cobrar de nós como líderes, vai cobrar porque hoje, como falamos a semana passada, já temos tanta dificuldade, quantos têm tanta dificuldade de obedecer a palavra, justamente porque veio aprender a palavra depois de uma idade, de uma certa idade, então fica tudo mais difícil. Se tivesse desde pequenininho, vindo aprendendo a palavra, era tudo mais fácil. É verdade ou não é? Hoje é tão difícil, quando se fala da obediência do pecado, quando se fala de santificação, quando se fala de algo espiritual, de um jejum, para benefício da própria pessoa, é quase uma loucura. Por quê? Porque não aprendemos. Os nossos pais eram ignorantes, não nos ensinaram. Agora, seguinte, nós temos uma responsabilidade, nós não vamos cometer o mesmo erro. Amém, pessoal? E agora, nos posicionando como cidadãos, nós estamos chegando num momento aí importante, então precisamos analisar a conduta de cada pessoa, o caráter de cada pessoa, cada um dos nossos governantes, daqueles que estão se candidatando para ser os próximos governantes, não é porque fala bonito, mas primeiramente vem com estilo de vida. Nós precisamos estar atentos a isso, está de acordo com a palavra, porque se não está, então depois nós não podemos reclamar. E também, cuidado, Romanos 1, nós não podemos ser coniventes com coisas que não devemos ser coniventes.
Nós devemos ser cristãos que se posicionam. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria. Amém, pessoal? E quando eu falo sobre isso, grave o que eu estou te dizendo. Cristão fraco não brilha. Luz fraca não brilha. Como é que Deus pode colocar numa posição? Uma cidade edificada sobre um monte brilha. E todo mundo vê. Se nós somos luz, se a luz do Senhor está em nós, é para brilhar. E, consequentemente, Deus promove. Deus exalta. Engraçado que, presta atenção na Bíblia, presta atenção, começa lá em Gênesis. Veja de quem Deus é Deus, quando Ele se identifica. Procura quem foi mais ou menos, se Ele diz, eu sou o Deus de. Você vai escutar Ele dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Davi. Inclusive, mensagem de ontem, quantas vezes ele disse, por amor a Davi, Davi estava morto, mas por amor a Davi, eu vou sustentar a minha aliança. Pode prestar atenção nisso na Bíblia. Não é de qualquer um que ele fala que ele é Deus. Então, são homens que ele honrou, ele exaltou, ele promoveu, porque esses homens viveram uma fé que Deus aprovou. Não foram perfeitos, mas agradaram a Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Com seus olhos fechados. Por isso o Senhor está trazendo um novo rei a Israel, cujas origens estavam num passado distante. Nós precisamos, acompanhamos muitas evoluções, fazemos parte da evolução, mas a fé, a palavra e tudo aquilo que o Senhor nos ensina e estabeleceu, não muda. Isso não muda. E nós precisamos ter o cuidado, o zelo, para zelar da nossa aliança para com Deus. Deus quer nos honrar. Quem levanta o pequeno do pó é Deus. Quem exalta o necessitado é Deus. Quem faz do pequeno grande é Deus. Quem enriquece um homem é Deus. Mas por que Ele faria? Se somos mais um no meio da multidão. A ideia é a mesma, os pensamentos são os mesmos, a forma de conduzir a vida, infelizmente, é totalmente contrária àquilo que Ele estabeleceu. Por que Ele exaltaria? Por que Ele promoveria? Por isso eu peço, volte à palavra de ontem, aumente o valor da sua vida. Sabe como você aumenta o valor da sua vida? Você oferta. Você é uma oferta. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam-se. Ofereçam-se. Aumente o valor da sua vida. É você quem vai estabelecer o quanto vale a tua vida. Da forma que você se oferece. Da maneira que você se oferece.
a Deus. E Deus vai te honrar. Nós não podemos mais ser omissos e coniventes com uma série de coisas que Deus não será. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Porque aí está o segredo. Deus não erra. Deus não muda. E lembrando sempre aquilo que nós sempre falamos. Quanto mais rápido nós entendemos aquilo que Deus, Ele quer de nós, mais rápido nós seremos abençoados, porque Deus não muda de ideia, gente. O homem muda de ideias, Deus não muda não. Deus não muda de ideia. Então, nós precisamos saber como Deus pensa. Se Ele não muda de ideia, nós precisamos realmente saber como Ele pensa para agir de acordo com os pensamentos de Deus. Seja luz. Diga ao Espírito Santo, me ajuda a ser luz, Espírito Santo. E uma luz que brilha.